A unidade 4 é a unidade que trata dos instrumentos de organização, sistemas e métodos. Nessa unidade, vocês têm a explicação de algumas ferramentas. Essas ferramentas são chamadas de QDT, ou Quadro de Distribuição do Trabalho, Fluxograma, Layout, Formulários e Manuais. Antes de falar do QDT, que seria a primeira atividade, a primeira ferramenta, eu gostaria de falar, e eu coloquei um conjunto de slides sobre isso, de uma outra ferramenta que aqui não aparece como ferramenta, mas são os organogramas. Organogramas, na verdade, são uma representação da estrutura, é a fotografia, é o esqueleto da organização. Os organogramas, que eu vou apresentar num conjunto de slides que vocês vão poder acompanhar, eles representam a estrutura organizacional. E, portanto, uma estrutura organizacional estabelece como o trabalho realizado por uma organização é dividido pelos seus funcionários ou quem está desenvolvendo as atividades. Os organogramas são muito conhecidos, uma das principais ferramentas para identificar a organização. E vocês têm, então, diferentes tipos de organogramas. A gente tem diferentes tipos e eles são os clássicos retângulos e ligados por linhas verticais ou horizontais, e essas linhas representam as relações de subordinação hierárquica e os canais de comunicação entre os diferentes departamentos ou seções ou setores de uma organização. A determinação das relações formais de subordinação, o número de níveis hierárquicos e a amplitude de controle também pode ser demonstrada via organograma. O organograma vai identificar a forma de agrupamento dos indivíduos em departamentos, seções, setores, e eles são um referencial, como já falei, é a hierarquia vertical ou horizontal da organização. O organograma, ele nos possibilita uma organização das atividades que são desempenhadas dentro da empresa, né? A partir do slide 6, vocês têm ali as ligações verticais que se destinam ao controle, falando de um organograma funcional, um organograma clássico, e as ligações horizontais que são projetadas para coordenação, colaboração e redução do controle. Então, quanto mais verticalizado for um organograma, maior o nível de controle. Quanto mais horizontalizado, quanto mais funções numa mesma linha horizontal, essa redução de controle fica evidenciada. O que acontece quando temos linhas tracejadas? Essas linhas tracejadas indicam a função de assessoria. Portanto, quando tem uma linha tracejada, esta linha indica que este setor ou essa seção ou esta função não exerce controle ou hierarquia, não tem relação de comando com os níveis inferiores. Então, ele está ali para assessorar aqueles que estão abaixo e para assessorar o que está acima também. Já as linhas verticais, os traços verticais, são os que indicam essas comunicações ou linhas de função. Entrando então mais em detalhe ainda, os retângulos devem ser mantidos numa relação de 2:1, em nível hierárquico e superior, e as linhas verticais devem subir do meio das horizontais e manter a mesma altura. Então, o que acontece? Hoje é muito simples de se fazer um organograma porque a gente já tem no Word ou tem ferramentas específicas para a execução de um organograma. Esses detalhes aqui são necessários porque muitas vezes a gente encontra organogramas que não estão bem desenhados, bem estruturados, mesmo que estejam nos sistemas e sejam fáceis de fazer, a gente não tem essa noção do design realmente, né? Que a ideia é que os retângulos de mesmo tamanho tenham deveriam indicar o mesmo nível de controle, enfim. É a questão do design mesmo. A partir do slide 10, eu coloquei ali
a estrutura organizacional numa formação piramidal. É a mais típica e a mais tradicional, mais formal, né? Existe, claro, no topo da pirâmide uma responsabilidade única, em geral exercida por uma diretoria ou por um departamento, diretoria no caso. Esse conjunto aqui está especificando diretoria de departamento de administração, assessorado por uns sistemas e métodos. Então, está demonstrando como que está departamentalizado e ele demonstra também que existe uma amplitude de autoridade. Vejam que nesse modelo do slide 10, nós temos ali 3 níveis de direção. Então, já conseguimos imaginar que esta seria uma organização bastante verticalizada, porque tem 3 níveis de direção. Direção de administração, uma diretoria de novos produtos, uma diretoria de recursos humanos e depois diretoria de compras, de vendas, de comunicação, de finanças, de contabilidade. Um detalhe aqui nesse slide 10, eu acho que eu já posso comentar. Vamos ver se teríamos isso à frente. Não. Então, nesse slide 10, que é uma atenção que é preciso ter. Aqui ele está colocado como diretoria e não diretor. Então, diretoria está indicando que é o departamento e não a função. Então, é preciso cuidar quando a gente está analisando, quando está avaliando, quando vocês forem trabalhar como assessores ou como consultoria, atentar para este detalhe. Uma questão é colocar todo o organograma utilizando a nomenclatura de diretoria, gerência, chefia, setor, e não diretor, gerente, chefe. Então, quando eu colocar diretoria, ele é um departamental, e quando eu colocar a função, ele vai ser um organograma funcional. Este é um detalhe que muitas vezes a gente vê essa confusão, e só essa confusão de diretoria para diretor, essa mescla, já dá uma certa confusão quando a gente quer utilizar o organograma para, né, apresentar a organização. No slide 11, nós temos ali o título dos órgãos, por exemplo, que expressa o tipo de atividade que o órgão desenvolve e o nível hierárquico de posicionamento. Então, presidência, assessoria, centro de tecnologia, né, e a mesma coisa, diferentes diretorias. No slide 12, a gente tem um modelo invertido de organograma, que ele está justamente presidência, de conselho, presidência executiva, depois vem as diretorias, gerência, seção e setor. Essa ordem, ela é uma opção da organização. O que a gente percebe é que cada organização vai atribuir a nomenclatura que lhe bem parecer, porque não existe um padrão que diga que uma diretoria deve estar acima de ou que um setor acima de uma seção, ou uma área, ou uma divisão. Então, vai depender do que a organização, como que ela foi estruturada, ou como que ela se denominou a essas atividades ou essas funções. No entanto, claro, que o que a gente pode fazer é verificar e como que isso é feito. Isso é feito indo com cada um dos executores daquela atividade, verificando quais são as tarefas que ele desempenha e tentando encaixar cada conjunto de tarefas para identificar aquele conjunto de tarefas, identificar que atividade desenvolvida e aí classificar esse setor, ou essa seção, ou esse departamento, conforme estiver organizada a empresa. Essa reestruturação é possível de ser feita. Esta reestruturação diz respeito a uma organização da empresa. Ela ocorre quando a empresa vai crescendo, ela vai se estruturando, vai se organizando. E, claro, mais uma vez, aqui é um tipo de organograma formal. Tem organogramas diferentes destes, organogramas não tão clássicos, que têm diferentes tipos de estrutura. Por exemplo, a gente pode ter uma organização estruturada por projetos. Então, essa organização poderia montar
esse organograma, como estariam distribuídas essas funções para aquele projeto. Terminado o projeto, terminaria essa função. Então, ele pode ser chamado de projeto ou ad hoc, que seria um conjunto de funcionários que executariam funções ou processos semelhantes ou que aplicam conhecimento e habilidades similares para um determinado fim. Gostaria de passar com vocês as principais vantagens e desvantagens de uma estrutura funcional. Como vantagens, inicialmente, ela permite economia de escala dentro dos departamentos funcionais, ou seja, quando se consegue agrupar determinadas atividades, e essas atividades elas vão render mais do que uma atividade feita aqui, lá no outro setor, se repete no outro e se repete no outro. Então, essa ordenação, o que é realizado e agrupar isso em determinado local físico ou um local estruturado, né? Estruturado, dá um nome para esse conjunto de atividades. Outra vantagem é que a estrutura funcional possibilita o desenvolvimento em profundidade de conhecimentos e habilidades. Claro, se essas atividades são feitas em conjunto, ao desempenhar essas atividades cotidianamente, a ideia é que elas vão, o aprofundamento desse conhecimento vai ocorrendo. Também permite à organização o alcance de metas funcionais, estabelecimento de metas para um determinado grupo, e também como vantagem que é melhor com apenas um ou poucos produtos, né? Então, também com relação a que produtos que a organização está desenvolvendo e de acordo com o número de produtos é mais fácil, com o reduzido número de produtos, é mais fácil sempre se estabelecer uma determinada estrutura. As grandes ou as gigantes, né? Pensando, sei, Johnson & Johnson, por exemplo, estabelecer um organograma com a linha de produtos que tem é bem mais complexo. No entanto, tem algumas desvantagens também. O tempo de resposta às mudanças ambientais é lento, quando eu tenho uma organização estruturada e se essa estrutura funcional for demasiadamente pesada, né, quanto maior for, o tempo para mudanças ele é lento. Outra desvantagem é que pode fazer com que as decisões se acumulem no topo, sobrecarregando a hierarquia. Portanto, quanto maior o número de índices, quanto maior o número de níveis hierárquicos, mais demorado o processo de tomada de decisão também. Resulta em coordenação horizontal deficiente entre os departamentos, porque quando eles estão no mesmo nível horizontal, pode ser que haja uma deficiência em termos de coordenação, quando esse número de atividades horizontalmente distribuídas for elevado. Pode resultar em menor inovação e também envolve uma visão restrita das metas organizacionais. Então, outra opção de projeto estrutural para agrupar funcionários em departamentos, então, arranjo divisional por divisões, pessoas que se organizam de acordo com aquilo que a organização produz. Então, todas as pessoas necessárias para produzir pasta de dentes, por exemplo, incluindo o pessoal de marketing, fabricação de vendas, são agrupados sob o mesmo executivo. Então, nesse caso, um arranjo divisional. Um arranjo multidirecionado é uma outra opção, que significa que uma organização abarca simultaneamente duas alternativas de arranjo estrutural. Essas formas estruturais costumam ser chamadas de matriciais ou híbridas, e uma organização pode precisar agrupar simultaneamente por função e divisão de produto, ou talvez por divisão de produto e geográfica, né? De acordo com onde está essa divisão localizada. Uma outra opção de projeto estrutural pode ser agrupar funcionários em departamentos. Então, os funcionários são organizados ao redor de processos centrais de trabalho, fluxos de começo ao fim de trabalho, informações e materiais que fornecem valor diretamente ao cliente. Então, nesse caso, o arranjo seria mais horizontal. Também é possível uma organização em rede, onde atores autônomos colaboram para fornecer produtos ou serviços, atuam como diretores ou empreiteiros,
Para o cliente, eles parecem ser apenas uma organização, mas esta organização também pode ser denominada de organização virtual. A organização em rede é uma organização bastante atual, é a organização que a gente tem visto principalmente nos trabalhos e de organizações que estão em locais geográficos distintos, separados, e estão usando a rede de web atualmente. Então, vocês têm ali diferentes modelos de organograma. Eu quis passar esses organogramas porque eu não vi aqui no conjunto de ferramentas de vocês, e para dizer que o organograma ele tem que ser o mais flexível possível, mas sempre evidenciar quais são as atividades desempenhadas, desenvolvidas pela organização, no sentido de estruturá-la, de deixá-la, de certa forma, ordenada, para que cada um saiba cada uma das suas atribuições, das suas atividades, e essas atividades possam estar contribuindo, estar encaminhando a própria organização no atingimento das suas metas, dos seus objetivos.